A paz do Senhor a todos. Ao decorrer dos nossos cultos de ensino, traremos uma série de ministrações sobre os dons espirituais. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar e inscrever-se em nosso canal para receber novos vídeos. Meu primeiro amada igreja, com a paz do Papai Eterno, Todo-Poderoso. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Motivo de alegria estarmos aqui para adorar o nome do Papai, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e toda Glória a Deus. Eu vou louvar um hino, como eu sempre faço. Glória a Deus. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, Glória a Deus. A glória. Das montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E vestirá do teu poder, movendo em fé. Eita glória. Eu vou mover Glória ao nome do Senhor. lutar e vencer, plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, duvidas as chances de vencer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam Glória a Deus. Aleluia, Deus. ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e Glória a Deus. Aleluia, Jesus. vou viver. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. A cada dia Aleluia. eu vou viver,
rompendo em fé. Eita glória! Glória ao Senhor. Glória. Rios de nota que vai. Andando a gente vence. Glória a Jesus. Quando é pra Deus, não importa, não. Ele só quer que a gente adore Ele em espírito e verdade. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro tema dos nossos cultos de ensino, que é Primeira Carta aos Coríntios, capítulo de número 12, tá? Primeira Carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Vamos ler a partir do verso de número 4, tá bom? Glória a Deus. Amém? Quem encontrou, diga amém. 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 Primeira aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir do verso de número 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que lhe for útil, porque a uns pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilha, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito é o que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos quase chegando ao final, né, dessa série extensa, mas muito enriquecedora e necessária, que é sobre os dons espirituais. E para começarmos, hoje, né, é o antepenúltimo dom que nós vamos trabalhar, que é o dom da fé. O dom da fé. O dom da fé, ele também é um dom que ele é muito confundido, né, com a fé que todo crente tem que ter. Todo crente tem que ter fé. Todo crente tem fé. Ou pelo menos a Bíblia diz, né, que é importante que tenhamos fé. Mas nem todo crente tem o dom da fé. E há uma diferença. E daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês por que há uma diferença. Vamos aqui introduzir o que é a fé. Vamos definir a fé. O dom da fé, ela é uma capacidade especial, né? Ele é um dom especial concedido pelo Espírito Santo a alguns crentes, a certos crentes, não são a todos. Assim como também é o dom de línguas, o dom de profecias, o dom de cura, né? O dom da palavra, o dom de ajuda e serviço. Todos esses dons não significa que Deus ele vai considerar só porque eu sou batizado no Espírito Santo, então eu vou receber todos os dons. Pode ser que aconteça. O Paulo, ele é um exemplo claro, né? E óbvio disso. Inclusive, ele mesmo cita ali em 1 Coríntios capítulo 13, né? Ele fala sobre os dons. E aí ele fala que ele pode até falar a língua dos anjos, dom disso e daquilo, mas se não tiver amor, de nada adiantaria. Isso é a fala dele, né? O que significa que é possível que eu possa ter todos os dons, ou é possível que eu tenha vários dons, é possível que eu tenha 2, 3 dons, 4, 5, 6, mas nunca vai ser igual ao meu irmão Reivison, igual à minha irmã Bruna, igual ao meu irmão Igor. Não, muito pelo contrário. Os dons espirituais, eles são repartidos a cada um individualmente, como o Espírito Santo quer, e para o que lhe for útil. Como a gente acabou de ler em 1 Coríntios 12, a partir do verso 4 até o verso 11. O próprio versículo 11 diz assim, né? Mas o mesmo Espírito é o que opera todas essas coisas, repartindo a cada um como quer. Então, não sou eu que escolho ter o dom de fé. O dom da fé é o dom que é concedido pelo Espírito Santo. Então, ela é uma capacidade
especial que é concedido a alguns crentes, permitindo-lhes confiar em Deus de uma forma extraordinária, resultando em feitos poderosos na manifestação do poder divino. Tá? Esse estudo visa explorar a natureza ou o propósito e a importância, né, das manifestações do dom de fé na vida cristã e no cumprimento do propósito de Deus. Amém? Amém. Nesse caso, o dom da fé é uma capacidade extraordinária de confiar em Deus. Uma coisa é eu ter fé. Fé para crer que Deus age. Fé para crer que Deus cura. Fé para crer que Ele é o nosso Salvador. Fé no poder de Deus. Fé na graça. Sabe, isso tudo é fé e a Bíblia nos diz que nós precisamos ter fé. O próprio Jesus, ele fala lá em Mateus 21, se não me falha a memória, ele fala sobre a questão da fé aqui. Ele fala bem assim, olha, se ainda que vocês tenham uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vós dirão a esses montes, passa-te daqui para o mar, e eles passarão, né? E só que aí Tiago ele vai falar o seguinte, ora, sem fé a fé sem obras é morta. Então, o crente ele precisa ter fé para poder fazer a obra. Ele não tem condição de fazer a obra, seja lá qual for a obra que ele fizer para Deus, se não tiver fé. E aí em Hebreus, o escritor de Hebreus, ele vai falar no capítulo 11, versículo de número 6, o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus. Então isso não são palavras minhas, são palavras da própria Bíblia Sagrada. A palavra santa, poderosa do Senhor Jesus, que me diz que eu preciso ter fé. O apóstolo Paulo era um homem de fé, e inclusive a gente vai já estudar sobre isso, vamos discorrer sobre isso, né? Que ele houve uma circunstância muito específica que a gente pode até trazer aqui em Atos dos Apóstolos, que ele fala, né, acerca de um momento que Paulo ele tá indo. Glória a Deus, aleluia. E aí ele vai pegar lenha e junto com a lenha tem o quê? Cobra, ali com o fogo. E aí essa cobra ela pega na mão dele, né? Eu não vou recordar direito como é isso. Eu sei que no fim das contas todo mundo ficou tipo, rapaz, ele se livrou de um naufrágio para poder ser morto por uma cobra. Rapaz, esse cara certamente tem algum pecado. Tá sendo punido. Só que aí a Bíblia vai dizer que ele pega a cobra e joga longe e nada acontece com ele. Isso é fé, meu irmão. É simplesmente fé. E eu e você precisamos exercer essa fé. Que fé é essa, irmã Ângela? A fé de confiar em Deus. Só que não é o mesmo dom de fé. Enquanto a fé é a plena confiança em Deus, o dom de fé é uma plena confiança extraordinária em Deus. Note que a diferença de uma para outra é uma palavrinha que faz uma grande diferença. Extraordinária. O dom, o poder concedido pelo Espírito Santo, todos os dons concedidos pelo Espírito Santo são capacidades especiais, extraordinárias, capacidades que não existem em qualquer lugar. É só o Espírito Santo que dá o dom da fé. E aí eu preciso entender, né, que o negócio não é só confiar plenamente em Deus, mas confiar plenamente em Deus de uma forma extraordinária, de uma forma especial, de uma forma diferente, de uma forma que é sobrenatural. Quando se fala em dons espirituais, se fala sobre sobrenaturalidade. Eu estou saindo do material para o espiritual. Eu estou saindo do carnal para o Aleluia. espiritual. Eu estou saindo da naturalidade para a sobrenaturalidade. Glória a Eu não Deus. estou mais falando na língua material. Não estou mais falando na língua humana. Ué, mas a fé, ela não é humana. É verdade, de certo modo. Mas aqui todo crente tem que ter fé. A fé ela pode não ser humana, mas a fé ela é de todo crente. Então, eu preciso entender que a fé em si é um feito do crente, é o crente que tem fé. Mas o crente que tem fé não é o mesmo crente que tem o dom da fé. Esse é o primeiro passo para entender esse dom. E a fé e o dom de fé não é acreditar, porque aí seria confundir a fé com credulidade. E nós não estamos aqui para confundir, para conciliar fé e credulidade.
porque credulidade é uma coisa, fé é outra totalmente diferente. Por exemplo, eu posso acreditar em Deus, mas eu posso não confiar em Deus. Então eu sou uma pessoa crédula, mas não sou uma pessoa de fé. Porém, todos aqueles que têm fé também têm que acreditar. A diferença da credulidade para a fé é que credulidade você acredita, você não necessariamente confia. E pode ser na circunstância de que, bom, eu estou vendo, então eu acredito. Essa é a credulidade. Já a fé não. A circunstância da fé é a seguinte: é crer para ver. Primeiro eu confio, depois acontece. Eu não preciso ver que aconteceu para poder entender que aconteceu ou para poder entender que Deus pode fazer acontecer aquilo. Eu simplesmente tenho que confiar que isso que eu estou pedindo a Deus, Ele pode fazer. Eu tenho que confiar no pleno poder de Deus. Ou eu confio no Deus Todo-Poderoso, no Deus que é o próprio poder, ou eu não tenho fé. É simples. Então, é uma breve que eu poderia trazer para vocês aí sobre o que é o dom da fé. É sobre a introdução da fé. E aí a gente pode ver a definição de fé, né? Que uma confiança sobrenatural e inabalável em Deus, que transcende a fé como todo, os crentes, que eu acabei de explicar. Ele acaba fazendo uma separação de fé e dom de fé, né? E a base bíblica é justamente onde a gente leu ali, em 1 Coríntios 12, versículo de número 9. Porém, nós temos como ênfase, para explicar e definir melhor a fé, o significado de fé, nós temos como ênfase Hebreus 11, versículo de número 1, que diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas existem. Não existe definição melhor do que essa para definir a fé. A fé, ela é definida por aqui. A ênfase de definição da fé, a base bíblica é 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9. Porém, a ênfase bíblica é Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas existem. Então, a fé, ela é um firme fundamento. Ela é um fundamento. Quer dizer, ela é algo claro. Note que quando se fala em firmeza e fundamentação, ou fundamento, como queira, nós estamos tratando de algo concreto, de algo convicto, de algo que é fato. Porque para mim acreditar que a água é transparente, eu preciso ter fundamento no que eu estou falando. Eu tenho que ter firmeza na minha convicção, para me poder dizer para as pessoas: olha, a água é transparente. E isso vale muito mais para nós que somos cegos de nascença. Eu preciso ter um fundamento, uma coisa válida, sabe? Um fato concreto para mostrar para a pessoa que é cega de nascença que a água é transparente. Então a fé também é assim. O firme fundamento significa que ela é algo que ela é concreta. A fé, ela é concreta, ela é fato, tá? Ela é uma convicção baseada, sim, em fundamentos bíblicos, em acontecimentos, né? Que nos fazem crer, que nos fazem confiar plenamente naquilo que não se vê, mas existe. Eu não vejo Deus, mas eu sei que Ele existe. Eu não vejo Jesus, mas eu sei que Ele está lá no céu, assentado à direita do Pai, no seu trono de glória. Eu não vejo o Espírito Santo, mas eu sinto o Espírito Santo e sinto manifestado o poder dele na minha vida, tá? Eu não vejo o Senhor se levantando a cada oração que eu faço, mas eu sinto o trabalhar de Deus e eu percebo o trabalhar de Deus. E como é que eu vejo? Como é que eu percebo o trabalhar de Deus se eu não estou vendo aqui, fisicamente, materialmente? É simples. É só você olhar ao teu redor e ver o que é que está acontecendo, o que tem acontecido e as promessas do que hão de acontecer na tua vida. É muito simples. Mas aí eu tenho fundamento. Quando eu não tenho fundamento nenhum, o meu argumento ele não é válido e ele vai por água abaixo. E não é concreto. Para ele ter fundamento, ele tem que ser concreto. E é por isso que o escritor ele escreve: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas existem. Pronto. Por isso que esse versículo é o versículo ênfase bíblico sobre a fé. Glória a Deus. Glória a Deus. No dicionário Glória. da língua portuguesa, a gente vai ver mais ou menos algo parecido. Fé, só que mais voltado para isso aqui, ó, que eu vou falar. Fé
é uma plena confiança em algo ou alguém. Se você pesquisar no dicionário, você vai ver exatamente dessa forma, porque como o dicionário ele é neutro, né? Então ele vai colocar a termologia dessa forma. A fé é a plena confiança em algo ou alguém, mais utilizado para pessoas religiosas. Então não existe uma termologia completa com base na ciência e na língua portuguesa. A fé, ela por mais que seja uma palavrinha de 2 letras, mas a complexidade termológica dela é bem nítida, né? Bem Glória a nítida. Deus. Porém, aqui nós conseguimos ver a nossa ênfasezinha que fica exatamente em Hebreus 11:1. Tão perfeita como essa daqui não há. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio livro de Hebreus, né, principalmente no capítulo 11, o capítulo inteiro vai falar sobre fé, o que é a fé, para que serve a fé, como funciona a fé, né? Não é à toa que esse versículo ele é o versículo que dá ênfase, porque o capítulo inteiro é explicativo sobre a fé e ainda nos mostra exemplos de fé. Se nós olharmos a galeria da fé, a galeria dos heróis da fé está onde? Capítulo 11 de Hebreus. O capítulo inteiro vai falar só desses nossos companheiros aí, que são os nossos heróis da fé. Abraão, Moisés, Josué, Isaac, Jacó, o próprio Noé, e assim vai. Vai falar do próprio Abel, que ofereceu um sacrifício, né, agradável aos olhos do Senhor. E olha que Abel foi um dos primeiríssimos homens da Bíblia, um dos primeiríssimos homens do mundo, segundo o criacionismo, segundo o que nós acreditamos. Glória a Deus. E ele também está lá na nossa galeria ali dos heróis da fé, ali no capítulo 11. Então, meus irmãos, fica como, né, dever de casa para quando saírem daqui, lerem o capítulo 11 e entenderem o que está sendo ensinado aqui hoje. Se quer entender sobre fé, é Bíblia Sagrada, Hebreus capítulo 11, inteiro. Glória a Deus. Do início ao fim. Amém? Amém. Entendendo a fé, nós vemos que a fé, ela tem 3 situações. Deixa eu ver. 3, 4. 4 situações. Que tem a fé como um todo, que todo crente tem que ter. Tem a fé como fruto do Espírito. Olha só. Porque a fé também é vista como fruto do Espírito. Existe o fruto do Espírito chamado fé, sabe? Ali, quando a gente vai ler, se não me falha a memória, não lembro se é 1 Coríntios ou se é em Gálatas, nós temos ali todos os frutos do Espírito: o amor, a bondade, a longanimidade, a benignidade, a humildade e a fé. E nós temos a fé salvadora, a fé que salva, que é o que faz as pessoas crerem no poder pleno de Deus ali como um agente, né, para mostrar a salvação, o caminho da salvação para aquelas pessoas. Aquele primeiro momento que você está ali próximo a se converter a Cristo, aquilo é fé salvadora. Pela fé, você crê no irmão que está ministrando ali e no que ele está ministrando sendo verdade, e uma verdade trazida pelo próprio Cristo, que foi escrita pelos seus servos, inspirados pelo Espírito Santo, na sua palavra. Isso é fé e tem fundamento, mas ela é chamada de fé salvadora. E tem a fé como dom. Então são 4 situações de fé. A fé como todo, fé como fruto, fé para salvar e fé como dom. E aqui a distinção de fé como fruto e fé salvadora, a fé salvadora, ela é a fé, né, em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso que eu digo, naquele momento em que você está ali se convertendo, você está tendo fé que salva, a fé que te salvou. Eu estou crendo, eu estou confiando plenamente que esse Jesus a qual eu estou entregando a minha vida aqui hoje e agora, ele é o Senhor e o Salvador. Vamos ler aqui em Efésios, capítulo de número 2, versos 8 e 9. Bruna, se você puder me ajudar aqui, fazendo a leitura.
Pode repetir a passagem, por gentileza? Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Aí o verso 9 vai dizer assim: a salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. É isso que vai dizer aqui para nós. Perfeito. Obrigada, Bruna. Amém. Revson, já vai procurando aqui Gálatas 5, versículo 22, tá? Amém, irmão Revson? Você já vai procurando aí. Ok. A fé salvadora é isso aqui. É uma confiança, né, que Jesus ele salva e ele é o único e suficiente Senhor e Salvador. O dom da graça, né, como é chamado, o que é a graça? A graça é o meio pela qual nós fomos salvos. Nós fomos salvos pela graça. E nós fomos salvos pela graça por causa da morte de Jesus. Então, por meio da fé, nós alcançamos essa graça, né, pela morte de Jesus, para sermos salvos, para termos vida eterna. Porque a Bíblia vai nos dizer que quando o homem caiu, lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem caiu, ele, né, levou a humanidade junto. Ele pecou e o salário do pecado é a morte, porém o da salvação é a vida eterna. E essa salvação ela foi dada pelo segundo Adão, que a Bíblia chama. E o segundo Adão é o próprio Cristo, o próprio Jesus, o Messias, o Cordeiro ressuscitado. O Cordeiro que veio sem pecado nenhum. Porque se a gente for voltar lá no Antigo Testamento, nós vamos ver quando os israelitas vinham oferecer sacrifícios, eles precisavam oferecer sacrifícios expiatórios. O que é, irmã Ângela? Expiação. O que é o sacrifício expiatório? É a expiação pelo pecado, para que o pecado daquele povo fosse perdoado por meio do sacrifício de animais puros, né, que eram oferecidos a Deus. E aí o que acontece? Jesus veio para estar no lugar de todos esses cordeiros, para que não fosse mais necessário a oferta de cordeiros, porque o cordeiro, né, que era sem pecado, veio a esse mundo. E por que não se podia utilizar outro homem, irmã Ângela? Por quê? Simples. Porque todos nós pecamos. Então, como é que eu vou dar a minha vida pelo meu irmão se eu sou pecadora também? Porém, Jesus, quando ele veio sem pecado algum. Ele veio como um homem, mas ele também veio como Deus. Então, dizer que Jesus era um homem de pecado é dizer, né, é jogar a Bíblia fora e pisar em cima. Porque ele é homem, mas é Deus também. Portanto, sem pecado algum. Inocente, totalmente inocente. E para mim, crer nisso, eu preciso ter fé. Mas isso não é um dom meu, não é algo que eu tenho, que eu consegui, que eu conquistei. Não, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A fé salvadora é um presente que Deus nos concedeu, é um dom. Dom, quando se fala dom, nesse sentido aqui, e a Bíblia, a tradução em TLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, fala presente. Mas, por exemplo, na Almeida Revista e Corrigida e na Almeida Corrigida Fiel, fala dom. É um dom de Deus, é um presente de Deus, é dado por Deus, é algo divino, é algo sobrenatural. E tem mais essa, que é um favor imerecido. Eu não mereci para ter. Só que para mim chegar a todas essas conclusões, eu preciso o quê? Ter fé. É por meio dela que eu sou salva. É por meio dela que eu tenho a graça. É por meio dela que eu tenho tudo o que o Senhor me concedeu. Porque Ele me concedeu para que o nome dele fosse glorificado. Não para que eu me gloriasse nisso, tá? Essa é a fé salvadora. E aí nós vamos ver a diferença dela também para a diferença do fruto da fé como fruto. Porque a fé como fruto é o que nós conhecemos como crente, que é tipo, é uma confiança em Deus que nós temos, que nós desenvolvemos ao longo da nossa caminhada com Deus. Inclusive, na verdade, são três, né, gente? No fim das contas, é porque tem a fé como todo, que é a fé como fruto, e tem a fé salvadora e a fé o dom da fé. E essa fé como fruto nós vamos ver em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22. Irmão Revson? Ok. Vamos lá. Gálatas 5, 22, é isso? Isso. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade,
a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Lembra quando eu falei para vocês ainda há pouco sobre os frutos do Espírito? E a fé Sim. estava entre eles? Então aí está. Daí nós tiramos. E nós precisamos entender que há essa diferença, né? Que há essa distinção entre fé salvadora e fé como fruto. Já o dom da fé, uma capacidade sobrenatural específica e extraordinária para confiar em Deus, em Deus para realizar o impossível. Então, concedida a certos crentes por meio do Espírito Santo. Aliás, pelo Espírito Santo, perdão. Porque uma coisa é eu confiar em Deus ao longo da minha caminhada, ao longo da minha jornada cristã. Agora, confiar em Deus para ver o impossível acontecer, aí é difícil. Só sendo dom. E é algo extraordinário, seja sobrenatural. Eu até trago para vocês um bom exemplo disso. Pode parecer uma coisa assim mínima, mas é algo que me deixa maravilhada. Ontem, né, no culto de Santa Ceia, antes de ir para o culto de Santa Ceia, eu estava aqui me arrumando, tomando um café para poder ir para Santa Ceia. Tinha chegado tarde do ensaio da banda, né? Da igreja. E aí eu ia fazer comida. Antes de tomar banho, de me arrumar e tomar café, eu ia fazer comida. Lá eu vou olhar no armário, rapaz do céu, não tinha nada. Só tinha feijão, ou só tinha arroz. Feijão que era bom tinha acabado. Eu digo, pronto! E eu tava crente que eu tinha um pacote de feijão aberto. Esse pacote sumiu. E aí eu fiquei agoniada, porque mercado aqui durante domingos só abre até meio-dia. Fica aberto até meio-dia. De 8 a meio-dia aqui que funciona no dia de domingo. E ali já era 6 horas da tarde. Eu não achava um pacote de feijão. Eu digo, pronto, Jesus, o que nós vamos comer? Eu nem lembrava mais de cartão de crédito, não lembrava era de nada. Gente do céu, eu só lembrava que eu tava com R$20. Mas o que é que vale R$20 num domingo de mercado fechado? Eu digo, não sei o que eu vou jantar, não. Porque não adianta comprar marmita só pra mim e não comprar pro meu irmão, eu pensava, né? Beleza, me arrumei, tava eu tomando café, comecei a falar com Deus. Eu disse, Deus, eu tenho fé pra crer que eu vou conseguir comprar as marmitas, vai dar pra mim dividir com meu irmão. Ainda vou ganhar um pão, Jesus. Que a gente faz sorteio, o pessoal faz sorteio dos pães depois da Santa Ceia, né? Eita glória! Eu creio, Jesus. Jesus, eu tô indo sem nada pra tua casa, Pai, só com a minha adoração pra ti, mas eu vou voltar com a mão cheia. Eu creio, Jesus. Aí eu comecei a falar com Deus e eu me derramei na presença de Deus. Eu disse, Deus, eu não tenho nada em casa, eu só tenho arroz. Tem um cuscuz ali, mas, meu Deus, é complicado. Tu sabe disso, Jesus. Tu sabe que tá difícil aqui. Aí quando eu levantei, que eu mandei mensagem pro pastor, eu peguei e falei, eu creio que eu vou voltar com o pão e ainda vou voltar com marmita pra casa. E o pão vai servir pro nosso café da manhã, amanhã. Em nome do teu filho amado Jesus. Fui pra igreja. Rapaz, eu esqueci dessa oração. Ou fingi que esqueci. Fazer igual o pobre quando finge que esqueceu o dinheiro dentro da gaveta. Cheguei, sentei na cadeira. Rapaz, eu lembrei do cartão de crédito. Eu digo, mas Jesus, eu não trouxe meu cartão comigo. Como assim? Eu não sei nem quanto é que eu tenho. O Espírito Santo disse, abre o teu banco. Peguei e abri. E o celular quase descarregando. Eu digo, agora pronto. Eu tô bonita mesmo na fita. Como é que eu vou passar pico? Aí eu abro lá, tá lá, R$71 e tantos centavos no cartão de crédito. Eu, meu Deus! Eita, Jesus cheiroso. Olha, Porque isso. a minha Aleluia, fatura Jesus! do cartão de crédito já tinha fechado. Então eu pensei que não ia ter mais nada, porque já tinha fechado a fatura. Eu digo, meu Deus do céu, ainda tem essa bênção aqui, papai. Eita, glória, aleluia, louvado seja o teu nome. Rapaz, Glória. Aleluia, Jesus! Isso é fé, meu irmão. É fé para crer no impossível acontecer. E aí eu fui ali louvar com o pessoal da banda. Ontem eu estava especificamente na banda, louvando a Deus e adorando o nome de Jesus. E eu guardei o papelzinho lá do meio. Eu digo, Jesus, eu não sei se vai sair não, ó. Aí o Espírito Santo sopra bem assim no meu ouvido, tu vai ganhar pão. Se bem que eu profetizei que eu ia voltar para casa com pão e marmita. Marmita eu sei que eu vou voltar.
Marmita, eu tenho certeza que eu vou voltar. Aí alguma coisa fala bem assim, refrigerante também. Eita glória! Não te dou de metade, te dou é de mão cheia. Refrigerante, mas Jesus. Glória a Deus. Vai ficar tão pesado pra mim se eu comprar refrigerante. E deixei pra lá. Ah, beleza. E louvava. E pastor, a banda tá com oportunidade todo tempo. Menino, nós louvamos uns 4 hinos. Só a banda. E amém. Acabou com o de Santa Ceia, meus irmãos, vamos fazer sorteio dos pão. Ainda tem um rádio. Aí eu disse, Jesus, eu não quero rádio não gosto de rádio. Aí só pro Espírito Santo tu vai ganhar o pão. Se tu quisesse eu te daria o rádio, mas eu vou te dar o pão só porque tu quer o pão. Eu disse, meu Deus, não é não, Jesus. Menina, aí o nome foi rolando. Né, o pastor foi chamando um nome lá, sorteando lá uns nomes bíblicos, né? Que a gente tinha que pegar os papelzinhos e tal. E nada de chamar lamentações. Eu digo, vixe, e agora? Aí é o último pão. Aí o irmão, o meu líder de banda pegou e falou bem assim, irmã Ângela, tu crê que tu vai ganhar o rádio e o pão? Eu creio, meu irmão. Tu tem fé? Diga, eu tenho fé. Aí eu na minha cabeça, o rádio eu não quero não, Jesus. Se eu quiser, pode dar o rádio para outro que use, né? Que goste. Eu não quero rádio não. E o Espírito Santo, tu vai ganhar é o pão. Falou o último nome levantou, pegou o último pão. Eu digo, agora perdi um pão. Aí o meu líder pegou e falou bem assim, irmã Ângela, é triste esse negócio, viu? A Pacopês que não vê a mulher dele. Irmã Ângela, eu trouxe pra senhora. Me entrega, rapaz, aquele pãozão bonito. Eu digo, meu Deus. Eita glória a Deus, aleluia, Eita, Jesus. Deus lindo. Eita, lá mandaraia, Glória ao Senhor. Eita, Jesus Eu cheiroso. digo, aleluia, pai, obrigada, Jesus. Aí Jesus falou, vê se agora tu vai. Aí o irmão, ele doou 2 baldes de sorvete pra igreja. Ele disse, eu ainda vou te dar sobremesa. Eu peguei e tomei o sorvete, tudo e tal, né, beleza. Agora, Eita glória. vai e compra as marmitas para tu e teu irmão jantar. Fui lá, comprei as marmitas. Eu tava indo ali fazer o pagamento e não falei nada do refrigerante, só falei da marmita. Aí Jesus, tu vai pegar o refrigerante ou tu quer que eu faça alguém pegar? Eu digo, calma, Jesus! Glória Aí a eu Deus. pensei que ia ficar muito caro. Quando eu fui lá pegar, deu R$ 5 cada latinha. Aí deu para mim comprar a marmita, o refrigerante ainda sobrou o dinheiro. Eu digo, não. Eita Até R$ 5 eu glória. gastei os Aleluia, 46 Deus. e sobrou. Eu digo, não. Voltei para casa de mão cheia, do jeito que eu tinha profetizado com fé. Um pão, 2 marmitas, 2 latinhas de refrigerante. Isso é fé, meu irmão. Fé para crer. Confiança em Deus para que o impossível aconteça. Aleluia, Jesus. Nós precisamos ter fé. Glória ao Senhor. Mas quando se fala em dom de fé, é algo extraordinário. Eu louvo a Deus por ter esse dom, para que o nome dele seja glorificado, porque o tanto que Deus já me abençoou por causa desse dom de fé, menina, não é brincadeira não. Moço, ganhar 2 cestas básicas de uma vez, ganhar uma cesta básica e um livro de uma vez, mano do céu, não dá isso. Isso é dom de fé, e é o impossível. E exercer, o difícil não é ter o dom de fé, o difícil é exercer esse dom de fé. Então é esse a distinção entre a fé salvadora, a fé como fruto e a fé como um dom, é isso. A fé salvadora, você crê, né? Você confia em Jesus. Você confia em Jesus como Senhor e Salvador. A fé como fruto, você desenvolve uma confiança plena em Deus ao longo da sua caminhada cristã. E a fé como dom é uma confiança extraordinária e específica, né? Sobrenatural em Deus, que ele pode fazer o impossível acontecer. Não importa o que seja, nem que seja falar bem assim para aquela casa ali de verde ali na frente da minha, vai para minha esquerda, e ela vai, porque aos olhos do homem é impossível, mas pelo dom da fé não é. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus. Agora nós vamos estudar sobre a natureza do dom da fé. A fé, ela tem origem divina. Como assim origem divina? O Espírito Santo que me concede. Eu não consigo ir num supermercado, eu não consigo ir em um templo específico, eu não consigo ir em um pastor selecionado para isso. Não.
É o Espírito Santo que me concede o dom da fé. A originalidade é divina. É Ele quem me dá, é Ele quem me concede. E não é porque eu quero, é porque Ele quer que seja assim. É para o que for útil, para a obra dele. Inclusive, a gente vai ver isso daqui a pouco, mais na frente. Então, a fé ela tem origem divina. E a fé ela não é presunção. Como assim não é presunção? Uma coisa é eu confiar plenamente, de uma forma sobrenatural e extraordinária, no impossível. Que Deus vai fazer o impossível. Outra coisa, eu tenho aquela, sabe quando a gente fala aquela pequena sensação, aquela convicção, vai acontecer sim, não sei o que. Ser presunçoso, inclusive, nem é algo bom que um crente tenha, é confiar na sua própria capacidade de fazer. Porque eu não tenho capacidade de fazer nada. Por mim mesma, eu própria, não. Porque tudo que eu faço é o Espírito Santo que me concede. Eu sei cozinhar, eu sei lavar louça, eu sei limpar uma casa, eu sei estudar, eu sei trabalhar numa área específica, mas isso sim são as minhas capacidades humanas e naturais. Mas eu não posso ser presunçosa dizendo que eu vou curar o irmão Revison porque eu tenho capacidade de curar o irmão Revison. De jeito nenhum. Eu não tenho capacidade própria para isso. Então, o dom da fé, ela não é uma presunção. Uma coisa é eu confiar em Deus que Ele pode curar o irmão Revison, que Ele vai curar o irmão Revison. Olha, irmão Revison, eu tenho fé e pela fé eu profetizo cura sobre a tua vida. Isso é eu estar confiando em Deus. Agora eu falo bem assim, meu irmão, eu vou orar aqui por ti, tu vai ser curado, porque eu vou orar. De jeito nenhum. Deus quiser te curar, Ele te cura. Se Ele não quiser também, Ele não te cura. Lembra do que nós estudamos no culto de ensino passado? O dom de cura, ele não é concedido para nossa própria presunção, ele é concedido para que a obra do Senhor seja feita, para que o nome dele seja glorificado. Então, se ele quiser curar, ele cura. Se ele não quiser, ele não cura. Se ele quiser expulsar o demônio, ele expulsa. Se não, ele também não faz. Se ele quiser realizar milagre na tua vida, ele vai realizar. Mas se ele não quiser também, paciência. Porque ele sabe o tempo de tudo. Ainda tem mais essa. Às vezes ele pode até não querer dar um milagre hoje para ti, porque ele tem plano de te dar amanhã, por algum motivo que a gente não sabe qual é e nem precisa saber. Porque o trabalhar de Deus é de Deus, não é meu? Então, a fé, o dom de fé ele não é presunção. O dom de fé é plena confiança, é extraordinária, sobrenatural, é espiritual. Totalmente, literalmente espiritual. Tá bem? Amém. Glória a Deus. Então, para tudo isso, se há um cuidado, nós precisamos ser cuidadosos, porque ela não é uma garantia, é confiar, mas não é garantia. Uma coisa incrível que eu estava estudando na minha aula de introdução à teologia, e eu sempre dou ênfase a isso quando eu vou ministrar sobre fé, é uma história que o professor, teólogo trouxe para nós, que é o seguinte: certa vez, ele estava lendo um livro e dentro desse livro havia uma história. O escritor contava dessa seguinte forma: como um exemplo de fé, para mostrar que há plena confiança em algo ou alguém, eu conto a minha história, que uma vez eu cheguei em casa e eu estava almoçando, meu filho de 7 anos tinha a mania de ficar pulando em cima do sofá, igual toda criança, que gosta de ficar pulando em cima de cama, de sofá, e se desenvolvendo como criança, coisa da infância. E aí uma vez eu estava almoçando, segundo o escritor, e uma vez eu estava almoçando, e aí o meu filho simplesmente abriu os braços e gritou: "Papai, me pega!" E se jogou. Na hora que ele se jogou, eu deixei meu prato pra lá, não sei nem onde foi que eu enfiei o prato, levantei ligeiro e peguei ele no colo. E aí eu peguei e falei pro meu filho: "Meu filho, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você vai cair, você pode se machucar." E aí o meu filho simplesmente me respondeu como algo que eu fiquei pensando: "Eu sei disso, papai, mas eu sei que o Senhor nunca vai me deixar cair." Eita, Jesus. Ou não? Glória a Deus. Então, o filho dele deu uma lição para ele de fé. Sem querer, querendo, ele deu uma lição para ele de fé. Porque ele confiou plenamente pro pai que o pai dele não ia deixar ele cair. E com Deus não é diferente. Se você se lançar nos braços do Senhor, Ele não vai te deixar cair. Eu acho que é um conceito vívido
prático, resumido e mais completo ao mesmo tempo que tem da fé. Seja ela como dom, seja ela salvadora, seja ela como fruto. É o conceito de o filho confiar plenamente no pai. Filho confia plenamente no que o pai diz ou faz. Nós confiamos plenamente no que o Senhor diz ou faz pra gente. E quem tem um dom de fé, confia plenamente que ele faz o impossível acontecer. Não tem coisa melhor do que isso. E tem mais, que pela natureza da fé, a fé ela é uma confiança em Deus que está alinhada com o seu propósito, sua vontade. Lembra quando eu disse ali acima que a fé ela não é garantia de que vai acontecer realmente? Porque como eu não sei a vontade e o propósito de Deus, não tem como eu saber se vai acontecer ou não. Mas se aconteceu ou vai acontecer, é porque está alinhado perfeitamente com o propósito e a vontade de Deus. Essa confiança precisa estar, a plena confiança em Deus, que isso vai acontecer ou não, ela tem que estar perfeitamente alinhada com a vontade e o propósito de Deus. Vamos ler mais uma vez aqui Romanos capítulo 12, versículo de número 2, parte B. Para que possais experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Dando ênfase ao Aleluia, Jesus. completo de Romanos 12, 2, vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação de vossas mentes. Para quê? Para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só para melhor compreensão. Então, se eu estou experimentando de qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tudo que eu confio que Deus vai fazer está perfeitamente alinhado com essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se está alinhado com essa vontade, com esse propósito, logo a chance de acontecer é máxima, porque está alinhado com o propósito de Deus, está alinhada com a vontade. Por quê, irmã? Porque, segundo o propósito de Deus, ele não tem coisas ruins para nos entregar, ele tem coisas boas. Jeremias 29, o próprio Deus ele vai falar o seguinte: bem sei eu os pensamentos que penso sobre vós, e são pensamentos de bem e não de mal. Aí, Provérbios 16, o versículo começa dizendo que do coração do homem é que procedem os planos, mas a última palavra vem da boca de Deus. E aí, isso confirma lá em Salmos 37, 4. 5. São versículos que eu costumo muito trazer, mas que se vocês pararem para analisar, tem ênfase até nesse dom da fé. Porque, veja, Salmo 37, 4, 5 vai dizer: deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Por quê? Porque se eu descansar em Deus, logo, eu estou no centro da vontade dEle. Eu estou no centro dos propósitos do Senhor. Porque descansar é confiar plenamente também. Descansar é entregar. Descansar é confiar aquela situação nas mãos de Deus. Se eu descanso, eu estou entregando aquilo para Deus. Se eu estou entregando, eu estou querendo dizer o seguinte: toma, Deus, faz a tua vontade. E é exatamente por isso que ele fala: deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Por quê? Porque a partir do momento em que você descansa, o desejo do teu coração está alinhado com essa entrega, está alinhado com esse propósito de Deus, com a vontade dele. Aí o versículo 5, lá de Salmo 37, vai falar assim: entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Por que entregar os meus caminhos ao Senhor? Porque só Ele tem a boa, agradável e perfeita vontade. Só Ele que tem propósitos de bem e não de mal. E a partir do momento em que eu faço isso, Ele completa todo o resto que está faltando. As outras coisas são detalhes. É por isso que em Mateus 6, Jesus fala para os discípulos e também para aquela multidão lá, no Sermão da Montanha, ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque quando eu busco a Deus, o reino dele e a justiça dele, eu estou buscando automaticamente e consequentemente o propósito e a vontade dele. Glória a Deus. Aleluia. Então, o que vai acontecer
tem que estar alinhado. O que eu estou confiando plenamente, de uma forma sobrenatural e extraordinária, que Deus vai fazer na minha vida, está alinhada com a vontade e o propósito de Deus. E ponto final. Não tem o que se discutir. Amém? Amém. Então, pela natureza, ainda falando da natureza da fé, quem tem o dom da fé também é submisso e humilde. Eu sou submissa à vontade do Senhor. Submissa significa que eu sou obediente. E eu obedeço à ordem do meu mestre. Humildade. Eu sou humilde porque eu sei que o que eu faço não é porque eu quero fazer ou porque eu pretendo fazer. É porque Deus me concede que eu faça. É porque o Espírito Santo me concede que faça. Eu preciso ter submissão e humildade para reconhecer que se eu for uma pessoa obediente, eu vou cumprir a vontade e o propósito de Deus e a glória dele é manifesta na vida das pessoas e o nome dele é glorificado através da minha vida para as pessoas. Não sou eu, é ele. Eu sou só um instrumento. Discernimento também, como a natureza da fé. Eu preciso saber discernir se o que eu estou sentindo é realmente fé ou desejo pessoal. É muito comum ver essas confusões de mal compreensão nesse sentido, de mal interpretação nesse sentido. Tem gente que sente e acha que é fé. É o dom da fé, sendo exercido. Eu tô sentindo que Deus vai fazer um milagre. Mas será que eu estou sentindo mesmo como um exercício da fé, do dom da fé? Ou será que eu tô sentindo isso porque o meu desejo é que isso aconteça? Meu desejo pessoal, eu, Ângela. Eu particularmente digo a vocês que para mim eu consigo perceber, eu consigo discernir o meu desejo pessoal e o dom da fé. Porque quando é o meu desejo, eu sinto, né? Beleza, perfeito. Porque o desejo ele traz sentimento, ele traz sensações físicas e psicológicas e emocionais, de fato, né? Porém, o dom da fé ele é diferente. Quem sabe, quem tem o dom da fé, precisa aprender a discernir a voz da carne e a voz do espírito. Porque o espírito tem voz no nosso coração. E a carne também tem voz. Aí eu paro e analiso e faço a seguinte analogia, tá? Vamos ver. Quando eu estou em dúvida, eu faço assim, tá? Vamos ver. Eu tô sentindo que vai acontecer alguma coisa diferente, mas será que é o que eu quero ou é realmente o dom da fé sendo exercido? Aí eu paro e penso assim, tá, como foi que eu entrei aqui? O que eu estava pensando antes de entrar aqui? Respondida essa pergunta, eu pego e penso assim, eu termino analisando assim, tá, beleza. E a voz de Deus, o que a voz de Deus me diz sobre isso daqui? Porque quem conhece a voz de Deus tem o melhor discernimento das coisas. Um discernimento mais completo, mais claro. Agora, quem não conhece a voz de Deus fica muito complicado, vai viver sempre na dúvida. Então, eu preciso saber discernir se é algo que eu, Ângela, quero, desejo que aconteça, ou se é o dom da fé que o Espírito Santo me concedeu. Terceiro tópico é sobre o propósito do dom da fé. A fé ela tem o propósito de glorificar o nome de Deus, como a gente já falou aqui. A fé ela tem o propósito, né, de edificar a igreja, como já foi falado ali acima, na leitura da palavra de Deus. A igreja, todos os dons espirituais, eles têm esse objetivo de edificar a igreja. Os dons espirituais existem para que a igreja seja edificada, consolada, exortada, e etc, etc, etc. O foco dos dons espirituais é a edificação da igreja, tá? Outro objetivo, né? Outro propósito do dom da fé é levar o testemunho. Porque se eu testemunho para as pessoas não crentes, eu automaticamente estou inspirando essas pessoas a viverem por fé. E se elas estão sendo inspiradas a viver por fé, elas vão querer exercer o que elas têm se inspirado, no que elas têm se inspirado. Logo, elas vão querer, né, abraçar o reino de Deus. Logo, elas vão querer se converter ao Senhor Todo-Poderoso por meio do dom da fé. Porque o dom da fé, ele gera testemunho. E eu preciso testemunhar o que Deus fez, o que Deus faz e o que Ele há de fazer na minha vida.
O testemunho, ele é para edificar a igreja, mas ele também é para trazer pessoas para o reino dele. E por meio do dom da fé isso é possível, tá? Então esses são os propósitos principais do dom da fé. Outra coisa que nós precisamos entender é o dom da fé, ele é frequentemente manifestado em situações, né, de sofrimento, de extremo desespero. Por quê, irmã Ângela? Porque não tem como eu exercer um dom da fé em algo que vai acontecer se eu tô na minha zona de conforto. Porque aconteceu ontem. Para acontecer o que aconteceu ontem, eu precisei, né, o meu corpo, a minha mente, o meu cérebro, as minhas emoções e tudo isso precisou estar conectado em apenas um sentido, faltou comida na minha casa. Quando o cérebro do ser humano entende, faltou comida na minha casa, o ser humano vai logo entender o seguinte: faltou comida na casa, eu não vou receber comida, logo eu vou sentir fome. E aí é que entra o exercício do dom da fé, que é crer no impossível. Eu não sei de onde vai surgir a comida, mas a comida vai surgir. E vai surgir para hoje, para amanhã, até comprar comida para dentro de casa. Aí, humanamente, você pergunta, tá, mas de onde é que vai surgir? É impossível. Como é que vai surgir do nada se ninguém sabe da tua necessidade, ninguém sabe o que tu tá passando? É por isso que é fé, porque é o impossível. Ninguém imagina de onde é que vem a provisão. Mas a provisão vem. E veio. Com 2 marmitas, 2 refrigerantes e um pão. Ainda tem um pedaço dele ali ainda, né? E isso precisa ser testemunhado. Para isso acontecer na minha vida, eu precisei passar pela situação de compreender. Poxa, faltou comida na minha casa. E agora? O que eu vou comer? O que o meu irmão vai jantar? E ainda mais que eu ainda me coloquei no lugar do meu irmão. Tá bom, eu não penso só em mim. Eu penso no meu irmão. Tá bom, beleza. Faltou comida. O que é que eu vou comer e o que o meu irmão vai comer? Ele tá sem dinheiro. Eu tô sem dinheiro. E aí? Nós vamos comer o quê, meu irmão? Que eu não tô sabendo. E aí é onde o Espírito age. Olha, tenha fé. Manifestações do dom da fé. Oração respondida é uma forma de manifestação do dom da fé, tá? Oração respondida, ele é um tipo de manifestação. Por exemplo, ele orou para que não chovesse por 3 anos e meio. E não choveu. Foi o dom da fé de Elias sendo manifesto. Imagina. Você olha para o céu e fala bem assim, olha, não vai chover daqui a 7 anos, por causa de uma situação que está acontecendo ali aonde eu tô. Então o nome do Senhor vai ser glorificado. E para o nome do Senhor ser glorificado e para esse povo ver que ainda existe Deus aqui, não vai chover por 7 anos. Isso é fé. É o dom da fé sendo manifesto no meio daquele povo. E essa passagem a gente acha lá em Tiago, no capítulo 5, nos versos 17 e no verso 18. Realização de milagre também é uma forma de manifestar o dom da fé. Pedro, ele caminhou sobre as águas. Isso é um milagre e foi um dom da fé. Vamos relembrar que eles estavam numa tempestade, o barco deles foi acometido por uma tempestade, o mestre tinha ficado para ir a pé depois deles para o outro lado. Então, ou seja, o mestre ele não tinha ido com eles dessa vez. Aí, enquanto a tempestade está rolando lá, toda solta, o povo vê, os discípulos vê ali uma silhueta ali, um negócio ali se movimentando ali por cima das águas, andando sobre as águas, literalmente andando sobre as águas. Aí, uns vão dizer, é um fantasma, outros vão dizer, meu Deus, o que é isso? Aí Jesus ele pega e fala assim, meus filhos, não tenham medo, sou eu. Aí Pedro, em um ato de fé e coragem, ele fala bem assim, tá bom, mestre, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo sobre as águas, por cima das águas. Aí Jesus olhou sobre ele, vem meu filho, vem até mim. Aí Pedro sai do barco. E a Bíblia vai dizer que ele caminha do barco até Jesus. Pera. Sobre a água? Sobre a água. Ele creu que era Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que ele teve medo. Sim, ele teve medo, mas ele teve medo porque Jesus deixou de ser o alvo dele. Porque ele olha para um lado e para o outro e vê a tempestade ali assolando todo mundo. Glória a Deus. E o mar revolto. Aleluia. Céu de bronze. É por isso que ele afunda. Pedro não afunda por falta de fé, simplesmente só por isso. Ele afunda pelo medo também. O medo, na verdade, é o maior fator dele ter afundado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus, depois disso, Jesus pegou ele, segurou ele, acalmou, mandou que o mar e o vento se acalmassem, que a tempestade se aquietasse, e tudo se fez bonança. Pronto. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E Jesus, quando ele vai se referir a Pedro, ele não fala homem sem fé, não, ele fala homem de pequena fé. Embora ele exercesse o dom de fé,
ali naquela realização daquele milagre, mas foi pequena, porque o medo foi maior do que o exercício da fé. Por isso que Jesus falou, ó homem de pequena fé, por que duvidaste? O medo fez ele duvidar. Outra forma de manifestação de dom da fé é a superação de obstáculos. Um exemplo claríssimo disso é Josué. Josué está lutando, ele está no front, numa batalha com o exército israelita, e aí acontece que ele percebe que eles estão perdendo, e ele, num ato de fé, ora ao Senhor, e o sol para. O sol continuou para eles e não para os inimigos. E foi perfeito, porque eles conseguiram vencer. Deus virou o jogo. Deus mudou a circunstância de Israel. Deus mudou o cenário do exército de Israel. Aonde era para ser derrota, se transformou em vitória. Por quê? Porque Josué exerceu a sua fé. Simples. Testemunho poderoso também é uma forma de manifestação de fé. Como o próprio Paulo, ele prega para uma grande multidão e realiza sinais e maravilhas. Isso a gente vai achar em praticamente todo o livro de Atos dos Apóstolos. Em praticamente todo. A partir, do capítulo de número 10, a gente já consegue ver os grandes feitos de Paulo. Pregando, realizando sinais, prodígios e maravilhas no meio do povo. Testemunhando assim da graça divina, salvadora e redentora de Jesus. E é por causa disso que muitas almas se rendem a Cristo. Por causa desse testemunho que Paulo estava dando, por meio da sua pregação e por meio dos sinais, maravilhas e prodígios que ele estava fazendo no meio do povo. O povo realmente conseguiu perceber que aquilo era coisa de Deus, que Jesus estava salvando por meio de Paulo, usando como instrumento o apóstolo Paulo, e eles creram. E porque eles creram, a Bíblia vai dizer que porque eles creram nisso, eles foram salvos. A fé salvadora alcançou eles. E eles se converteram para a honra e glória do Senhor Jesus. Perseverança em meio à adversidade também é uma forma de manifestar o dom da fé. Por quê? Qual é o exemplo disso? Jó. Jó perdeu tudo, até a saúde. Quase perdeu a vida. Mas ele se manteve firme e continuou perseverante. É tanto que ele fala no capítulo 2, bem sei eu que o meu Redentor vive e breve se levantará. Aí depois de tudo acontecido, ele confirma, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Pronto! Tem fé maior do que ela? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jó perdeu todos os filhos. Jó perdeu todo o seu rebanho. Jó perdeu suas pastagens. Jó perdeu gado, ovelha, pastores. Jó perdeu servos e servas. Jó perdeu a saúde. Ele foi isolado do povo e tinha que se coçar com um caco de vidro, porque ele ficou leproso. E, historicamente falando, o livro de Jó, ele não foi descrito como se tivesse sido já em Israel. Notem que quando o livro de Jó começa, ele começa dizendo que era em uma terra distante. Mas aonde essa terra é distante? Logo vê-se, inclusive, o escritor de Jó é Moisés, ou pessoas que eram ligadas a Moisés que conheceram a história. Quem escreveu foi Moisés, ou o seu povo, né? Então a gente já vê que foi ali entre Gênesis e Êxodo, por que não, né? Ou até mesmo no próprio Gênesis, quem sabe? Então ele exerceu a sua fé. E Deus não só salvou ele, como também salvou os amigos dele. Porque foi através da oração de Jó, pelos seus amigos, que Deus salvou. Porque Deus tinha ficado irado com os amigos dele, pelo que os amigos dele estavam acusando ele. Ele começou a questionar, não porque ele duvidou, mas por causa da acusação dos amigos dele. Os amigos dele estavam acusando ele de estar sendo castigado, estar sendo punido, porque ele foi pecador, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, quando na verdade Jó estava apenas sendo provado. E ao invés dos amigos virem lá confortar, começaram a jogar pedra. Não, tu fez isso, não é porque tu fez aquilo, não é por causa disso, não é por causa daquilo, não é porque não sei do que das quantas. E Deus, ele ficou irado. Olha, ao invés de vocês confortarem o amigo de vocês, vocês começaram a acusar. Por causa disso, eu só vou perdoar vocês se o meu servo Jó orar por vocês. E foi o que Jó fez. Jó orou por eles. E porque Jó orou por eles, Deus não só salvou os amigos dele, Deus não só salvou tudo foi acontecendo assim, num piscar de olhos, como também Deus restituiu tudo em dobro para Jó. E Jó teve mais 10 filhos. Rapaz, é forte demais. É o exercício da fé em ação. Amém? Amém. Glória a Deus. A fé, ela tem limitações e desafios. Uma limitação, um desafio grande da fé, essa confusão de presunção
e fé, né? Esse problema de discernir, isso acaba sendo uma limitação, porque a fé ela pode ser exercício, o dom da fé ela pode ser exercida de forma plena e completa e perfeita, mas a nossa presunção limita o poder de Deus sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles que a gente está orando, por exemplo. Orgulho também é um grande desafio para quem tem um dom de fé, porque quem tem um dom da fé tem que entender que não é ele que está fazendo isso, ele é só um instrumento. Mas o dom da fé ele é concedido por Deus. Então eu não tenho por que me orgulhar de ter o dom da fé. Eu tenho mais é que glorificar o nome do Senhor, porque foi Ele que me deu. Amém? Eu preciso entender que pode acontecer, pode não acontecer. Então, um desafio também muito grande é esse. O desapontamento. Nós não precisamos, nós não temos nem por que ficar desapontados porque Deus não fez alguma coisa que a gente achou, que a gente confiou que Ele ia fazer. Porque o plano de Deus é perfeito, o nosso é falho. Então não tem por que a gente ter esse desapontamento, tá? E para concluir, o dom da fé é um presente concedido por Deus. É uma capacidade sobrenatural que o Senhor nos concedeu. E nós precisamos aprender a buscar o dom da fé de uma forma correta e para que o nome dele seja glorificado. E precisamos entender que nós somos só instrumentos na mão do Senhor. Eu sou um instrumento. Você que está aqui é um instrumento. Quem vai ouvir essa pregação também depois também é um instrumento. Glória a Deus. Nós Aleluia, temos Jesus. dons espirituais. Glória. Ou nós, todos que fazemos a obra do Senhor, somos instrumentos na mão de Deus. E ponto. Não temos nada que ficar remoendo, que pensando e repensando. Não. É dom de Deus e ponto final. É um presente. E é um presente até imerecido. Eu não mereço a graça de Deus. Eu não mereço os dons que Ele me concede. Eu não mereço nada disso, mas Ele me deu. Eu não sou digna, mas Ele me deu. E eu preciso fazer com que o nome dele seja glorificado através disso. Porque se eu ganhei, é que para que outras pessoas, assim como eu, se rendam aos pés de Cristo e viva, experimente da boa, agradável e perfeita vontade dele e alcance a vida eterna em um reino de glória, de graça e luz, ao lado dele, em um mundo sem pecado, sem temor, em um mundo que não tenha tanta aflição, em um mundo que seja cheio de paz, porque é esse o mundo que o Senhor Jesus nos promete. Esse é o reino de Deus, é um reino de graça e luz, um reino de glória, um reino de majestade. Majestade a quem, irmã Angela? A mim? Não, a Ele, porque ali sim tu vai poder desfrutar da árvore da vida. E vai ser eterno. E para todo sempre vai louvar o nome do Senhor. Em um lugar justo, em um lugar verdadeiro. Amém? Então que nós possamos Glória a Amém. Deus. Glória a Amém. Deus. refletir nesses dons, né? Só irão faltar dois. O dom de discernir os espíritos e o dom de operação de maravilhas. E assim, eu quero agradecer a minha oportunidade. Agora que você descobriu o verdadeiro propósito dos dons espirituais, que tal começar a usá-los para edificar o corpo de Cristo? Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais mensagens inspiradoras. Que Deus abençoe você e o seu ministério.